Essa quarta-feira em Brasília amanheceu com mais um capítulo da crise que envolve políticos nas investigações da Operação Lava Jato. 2 dias depois da revelação de conversas entre o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que revelou que acabou resultando na exoneração de Jucá. Hoje foram divulgadas conversas entre Machado e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Nessas conversas divulgadas pela Folha de São Paulo, Renan Calheiros defende mudanças na delação premiada e fala também do medo de políticos com o aprofundamento das investigações. É sobre isso que a gente vai falar agora ao vivo com a repórter Zileide Silva, que está lá em Brasília e vai trazer mais informações dessa manhã agitada em Brasília. Oi, Zileide, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. É realmente mais uma manhã agitada aqui no Congresso Nacional, justamente por causa dessas novas gravações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Eu conversei há pouco com alguns senadores e eles disseram que esses novos áudios não têm nada realmente que comprometam o presidente do Senado, Renan Calheiros, que até agora não apareceu aqui no Senado. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre essas novas gravações. Mas vamos acompanhar agora a reportagem da repórter Flávia Alvarenga. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, não apareceu pela manhã no Congresso. A reportagem do jornal Folha de São Paulo traz trechos de uma conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com Renan Calheiros. De acordo com a reportagem, Renan Calheiros disse que apoia uma mudança na lei que trata da delação premiada, de forma a impedir que um preso se torne delator, procedimento central utilizado pela Operação Lava Jato. Supremo, fazendo um pacto de Caxias. Vamos passar o Brasil, a borracha no Brasil, vamos daqui para frente. Não deixa com esse cara do só fazer o texto que algum Supremo foi fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada por isso. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. E criticaram a decisão do Supremo de executar penas a partir de condenação na segunda instância. Acaba com uma da segunda instância que apavorou todo mundo. A lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão e interpreta o Supremo. E é claro, acaba isso. Durante a conversa divulgada pelo jornal, os dois comentaram o que delações de empreiteiras poderiam causar. Agora, Renan, a situação está grave. Grave e vai complicar. Porque é brecha esse. Todos vão fazer. Todos vão fazer. Mas, Renan, qual a informação que você tem? A Odebrecht vai tacar tiro no peito dela. Não tem mais jeito. Porque vai mostrar que a mulher confia. Acabou, não tem mais jeito. Então, a melhor solução para ela, não sei quem podia para ela, ou renunciar à militância. Na gravação divulgada pelo jornal, Renan e Machado citaram uma conversa com Lula. E ele está disposto a assumir o governo? Aí ele defendia também, ele não chamou ali, né? Eu acho que essa hipótese disso aí tem que ser guardado, não pode falar nisso. Porque se houver um quadro, que é o pior que há, de radicalização institucional, e ela resolva ficar na guerra. E falaram ainda sobre neutralizar o juiz Sérgio Moro e sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil. A bola está no teu colo. O 30, 60 mil está no teu colo. Não tem um cara na República mais importante que você hoje. Se você tem trânsito com todo mundo, essa tua conversa com o PSDB, tu ganhou, no mesmo dia do Lula, tu ganhou uma força que tu não tinha. Então, agora tu tem que dar uma espécie para salvar o Brasil. E esse negócio só salva se botar todo mundo. E isso seria isso. Se for para ruptura, vai ter conflito social. E aí vai morrer gente. E aí tem que botar o Lula. Aí vai morrer gente, vai ser o caralho. E aí tem que botar o Lula. Porque é a intuição mesmo. Aí o Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro-ministro. Seu governo. Ela não tem mais condição, não tem mais condição de nada. Agora, quem vai botar esse vídeo nela?
Os dois também falaram em negociar uma possível transição de governo com ministros do Supremo. Em segundo lugar, negocia a transição com ele. Ele tem que estar junto. E ele não negociou com ele. Ainda de acordo com o jornal, para Renan, os políticos todos estão com medo da Lava Jato e citou o senador Aécio Neves, do PSDB. Está todo mundo sentindo uma perda na mão. E tudo com medo. Não sobra ninguém. Aí nós vai comer, que eles vão comer aqui comigo. Tem que ser visto para mim, esse negócio de auxílio, tem mais alguma coisa. Eu fui no PSDB 10 anos, eu fui da 10 anos. Sobra ninguém, Renan disse também que uma delação da empreiteira Odebrecht vai mostrar as contas, em provável referência à campanha eleitoral de Dilma. Machado respondeu que não escapa ninguém de nenhum partido. Do Congresso, se sobrar 5 ou 6, é muito. Governador, nenhum. Em determinado momento da conversa, Sérgio Machado reclamou da Globo, referindo-se à cobertura da Lava Jato. E na conversa, Renan citou o nome de João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo. Agora a Globo passou de qualquer limite. Passou, eu marquei para segunda-feira uma conversa inicial com o Poder para marcar. Ela me disse que a conversa dela com o João Roberto foi desastrosa. E ele disse para ela reclamou, ele disse para ela que não tinha como influir, ela disse que tinha, porque ele tem influído em situações semelhantes, que é verdade. Trata. E ele disse que está acontecendo um efeito manada no Brasil contra o governo. Está mesmo, está na cabeça. Nem Lula, como é que está conversando com o Lula? Em outro momento, Renan contou de novo o que ouviu de Dilma sobre a conversa com João Roberto Marinho. O João, naquela conversa, me sempre que não manda, não consigo, que hoje é muito difícil. Ela disse para ele, João, não é porque vocês tratam diferentemente casos iguais. Nós temos vários indicadores. Em nota, João Roberto Marinho explicou que, como disse o presidente do Senado, Renan Calheiros, é verdade que sempre que lhe pedem para interferir no noticiário a favor de um grupo ou de outro, a resposta é sempre a mesma. Ele não pode mandar que se interfira nos fatos, pois um veículo de imprensa deve tudo noticiar livremente. Ele acrescentou que o compromisso do Grupo Globo é com a notícia e com o público. Acrescentou que essa sua resposta gera desconforto, frustrações e, por vezes, afirmações descabidas, o que é compreensível, especialmente em momentos de crise. Ainda na conversa, Renan relatou a Sérgio Machado o encontro entre Dilma e Otávio Frias Filho, sócio e diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Esta foi a segunda conversa divulgada de Sérgio Machado com políticos do PMDB. Sérgio Machado é alvo de investigações na Lava Jato, mas ainda não responde inquérito formalmente no Supremo. Machado já foi citado por pelo menos 3 delatores: Paulo Roberto Costa, Delcídio do Amaral e Ricardo Pessoa. A primeira conversa divulgada e gravada por Sérgio Machado foi com Romero Jucá. O resultado foi a exoneração de Jucá do Ministério do Planejamento. A delação premiada de Sérgio Machado deve ser homologada pelo ministro Teori Zavascki. O senador Renan Calheiros disse que tem o hábito de receber todos aqueles que o procuram e que os diálogos não revelam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato. A defesa de Sérgio Machado disse que os autos são sigilosos e, por isso, não vai se manifestar. Em nota, o PSDB informou que fica cada vez mais clara a tentativa de Sérgio Machado, que o partido considera criminosa, de envolver em suspeições o PSDB e o nome do senador Aécio Neves, sem apontar um único fato que as justifique. A nota conclui dizendo que, na referência ao diálogo entre os senadores Aécio Neves e Renan Calheiros, o senador Aécio manifestou
o que já havia manifestado publicamente inúmeras vezes: a sua indignação com as falsas citações feitas ao seu nome. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, participou de encontros com integrantes do Poder Executivo para tratar do orçamento do Judiciário e do reajuste do salário dos servidores. Procurado, o jornalista Otávio Frias Filho, diretor da redação da Folha, afirmou que não vai comentar o caso. A gente vai voltar a Brasília para saber como é que essas conversas repercutiram por lá. Por isso, a gente vai voltar a falar com a Zileide Silva, que está ao vivo. Zileide, olá, tudo bem? Olha, Evaristo, a sessão deliberativa do Senado deveria começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde, mas foi cancelada, segundo a informação oficial, porque a sessão do Congresso só terminou hoje às 4 da manhã. E há pouco, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, comentou as gravações agora de Renan Calheiros e disse que não viu nada que comprometa o presidente do Senado. A mesma opinião do líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha. Vamos ouvi-lo? Eu acho que essas escutas, em relação ao Renan, acho que eu não vejo nenhuma gravidade. Comentar que tem que mudar esta ou aquela lei, eu acho que isso é próprio do parlamentar que está preocupado em solucionar os problemas do país. E sem citar os nomes dos senadores que aparecem nas gravações, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que não vê nenhuma necessidade de mudança na lei da delação premiada. Evaristo. Muito obrigado, Zileide, mais uma vez pelas suas informações. Diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Esta foi a segunda conversa divulgada de Sérgio Machado com políticos do PMDB. Sérgio Machado é alvo de investigações na Lava Jato, mas ainda não responde inquérito formalmente no Supremo. Machado já foi citado por pelo menos 3 delatores: Paulo Roberto Costa, Delcídio do Amaral e Ricardo Pessoa. A primeira conversa divulgada e gravada por Sérgio Machado foi com Romero Jucá. O resultado foi a exoneração de Jucá do Ministério do Planejamento. A delação premiada de Sérgio Machado deve ser homologada pelo ministro Teori Zavascki. O senador Renan Calheiros disse que tem o hábito de receber todos aqueles que o procuram e que os diálogos não revelam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato. A defesa de Sérgio Machado disse que os autos são sigilosos e, por isso, não vai se manifestar. Em nota, o PSDB informou que fica cada vez mais clara a tentativa de Sérgio Machado, que o partido considera criminosa, de envolver em suspeições o PSDB e o nome do senador Aécio Neves, sem apontar um único fato que as justifique. A nota conclui dizendo que, na referência ao diálogo entre os senadores Aécio Neves e Renan Calheiros, o senador Aécio manifestou que já havia manifestado publicamente inúmeras vezes: a sua indignação com as falsas citações feitas ao seu nome. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, participou de encontros com integrantes do Poder Executivo para tratar do orçamento do Judiciário e do reajuste do salário dos servidores. Procurado, o jornalista Otávio Frias Filho, diretor da redação da Primeiro, não pode fazer delação premiada por isso. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. E criticaram a decisão do Supremo de executar penas a partir de condenação na segunda instância. Acaba com uma das segundas instâncias que apavorou todo mundo. A lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão e interpreta o Supremo. E é claro, acaba disso. Durante a conversa divulgada pelo jornal, os dois comentaram o que delações de empreiteiras poderiam causar. Agora, Renan, a situação está grave. Grave e vai complicar. Porque todos vão fazer. Todos vão fazer. Mas, Renan, qual a informação que você tem? A Odebrecht vai tacar tiro no peito dela. Não tem mais jeito. Porque vai mostrar só que a mulher confia. Acabou, não tem mais jeito.
Então, a melhor solução para ela, não sei quem podia fazer, era ou renunciar à militância. Na gravação divulgada pelo jornal, Renan e Machado citaram uma conversa com Lula. E ele está disposto a assumir o governo? Aí eu defendi também, ele me perguntou, chamou ali, né? Eu acho que essa hipótese disso aí tem que ser guardado, não pode falar nisso. Porque se houver um quadro, que é o pior que há, de radicalização institucional, e ela resolva ficar na guerra. E falaram ainda sobre neutralizar o juiz Sérgio Moro e sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil. A bola está no teu colo. O 30, 60 dias está no teu colo. Não tem um cara na República mais importante que você hoje. Sérgio Machado reclamou da Globo, referindo-se à cobertura da Lava Jato. E na conversa, Renan citou o nome de João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo. Agora a Globo passou de qualquer limite. Passou. Eu marquei para segunda-feira uma conversa inicial com o Tomé para marcar. Ela me disse que a conversa dela com o João Roberto foi desastrosa. E ele disse para ela reclamou. Ele disse para ela que não tinha como influir. Ela disse que tinha, porque ele tem influído em situações semelhantes, que é verdade. Né? E ele disse que está acontecendo um efeito manada no Brasil contra o governo. Está mesmo. Ela acabou. Com o Lula, como é que está a conversa com o Lula? Em outro momento, Renan contou de novo o que ouviu de Dilma sobre a conversa com João Roberto Marinho. O João, naquela conversa, me sempre que não manda, não consigo, que hoje é muito difícil. Ela disse para ele, João, não é porque vocês tratam diferentemente casos iguais. Nós temos vários indicativos. Em nota, João Roberto Marinho explicou que, como disse o presidente do Senado, Renan Calheiros, é verdade que sempre que lhe pedem para interferir no noticiário a favor de um grupo ou de outro, a resposta é sempre a mesma. Ele não pode mandar que se interfira nos fatos, pois um veículo de imprensa deve tudo noticiar livremente. Ele acrescentou que o compromisso do Grupo Globo é com a notícia e com o público. Acrescentou que essa sua resposta gera desconforto, frustrações e, por vezes, afirmações descabidas, o que é compreensível, especialmente em momentos de crise. Ainda na conversa, Renan relatou a Sérgio Machado o encontro entre Dilma e Otávio Frias Filho, sócio e... Você tem trânsito com todo mundo, essa tua conversa com o PSDB, tu ganhou, No mesmo dia do Lula, tu ganhou uma força que tu não tinha. Então, agora tu tem que dar uma espécie para salvar o Brasil. E esse negócio só salva se botar todo mundo. E isso se diz. Se for para ruptura, vai ter conflito social. E aí vai morrer gente. e aí tem que botar o Lula. Aí vai morrer gente, vai ser o caralho. E aí tem que botar o Lula. Porque é a intuição mesmo. Aí o Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro-ministro. Seu governo. Ela não tem mais condição, não tem mais condição de nada. Agora, quem vai botar esse bicho nela? Os dois também falaram em negociar uma possível transição de governo com ministros do Supremo. Em segundo lugar, negocia a transição com ele. Ele tem que estar junto. E ele não negociou com ela. Negocia com todos com ela. Ainda de acordo com o jornal, para Renan, os políticos todos estão com medo da Lava Jato e citou o senador Aécio Neves, do PSDB. Está todo mundo sentindo uma coisa na bola. E tudo com medo. Não sobra ninguém. Aí ele está com medo, que ele tem que mudar com medo. Tem que ser visto para mim, esse negócio de auxílio, tem mais alguma coisa. Eu fui no PSDB 10 anos, Eu fui da PSDB 10 anos. Sobra ninguém, mano.
Renan disse também que uma delação da empreiteira Odebrecht vai mostrar as contas, em provável referência à campanha eleitoral de Dilma. Machado respondeu que não escapa ninguém de nenhum partido. Do Congresso, se sobrar 5 ou 6, é muito. Governador, nenhum. Em determinado momento da conversa... Essa quarta-feira em Brasília amanheceu com mais um capítulo da crise que envolve políticos nas investigações da Operação Lava Jato. 2 dias depois da revelação de conversas entre o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que revelou que acabou resultando na exoneração de Jucá. Hoje foram divulgadas conversas entre Machado e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Nessas conversas divulgadas pela Folha de São Paulo, Renan Calheiros defende mudanças na delação premiada e fala também do medo de políticos com o aprofundamento das investigações. É sobre isso que a gente vai falar agora ao vivo com a repórter Zileide Silva, que está lá em Brasília e vai trazer mais informações dessa manhã agitada em Brasília. Oi, Zileide, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. É realmente mais uma manhã agitada aqui no Congresso Nacional, justamente por causa dessas novas gravações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Eu conversei há pouco com alguns senadores e eles disseram que esses novos áudios não têm nada realmente que comprometam o presidente do Senado, Renan Calheiros, que até agora não apareceu aqui no Senado. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre essas novas gravações. Mas vamos acompanhar agora a reportagem da repórter Flávia Alvarenga. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, não apareceu pela manhã no Congresso. A reportagem do jornal Folha de São Paulo traz trechos de uma conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com Renan Calheiros. De acordo com a reportagem, Renan Calheiros disse que apoia uma mudança na lei que trata da delação premiada, de forma a impedir que um preso se torne delator, procedimento central utilizado pela Operação Lava Jato. Supremo, fazendo um pacto de Caxias. Vamos passar o Brasil, a borracha no Brasil, vamos daqui para frente. Esse cara do